Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo de número 5, verso de número 13. Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, verso de número 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Agora, ó Senhor, nós pedimos que, diante da sua palavra lida, nós possamos ser edificados na medida em que a exposição da mesma for realizada. Ó Deus, pedimos a sua bênção, no nome de Jesus. Amém. As bem-aventuranças descreveram o perfil ou as características essenciais dos discípulos de Jesus. O sal e a luz que agora estão diante de nós, primeiramente o sal, a figura ou a metáfora do sal, denotam o testemunho ou a missão que resulta inequivocamente do crente no mundo. Chegamos agora, no Sermão do Monte, a uma nova sessão. Nos versículos 3 a 12, Nosso Senhor vinha delineando o caráter do crente, como a gente teceu os comentários e meditou. Mas aqui no versículo 13, ele vai adiante e começa a aplicar as descrições que ele apresentou. Tendo considerado que o que o crente é, que o crente recebeu do próprio Deus e ele, por natureza, então agora é, agora nós vamos considerar a maneira como o crente deve se manifestar, que os discípulos de Jesus devem se manifestar no seu dia a dia. Ou seja, em outras palavras, tendo tomado conhecimento do que somos, por causa da ação de Deus nas nossas vidas, agora nós devemos entender como nós devemos ser, como nós devemos viver e nos mostrar ao mundo. Isso porque o crente, segundo o testemunho inteiro da Bíblia, e o Novo Testamento é de maneira especial, muito enfático nesse sentido, o crente não é uma pessoa que vive isolada. Nós não fomos salvos, a ação de Deus nas nossas vidas não foi para que a gente ficasse isolado no mundo. Essa é uma concepção errada. Essas palavras de Jesus no Sermão do Monte não são para a vida privada do cristão, muito pelo contrário, para a sua vida perante todas as pessoas. A vida do crente vai chamar atenção, pelo que nós olhamos aqui nessa descrição. É inevitável que nós, os crentes, os cristãos verdadeiros, os discípulos de Jesus, tal qual Jesus nos apresenta aqui nessas bem-aventuranças, ele chamará a atenção, mesmo que seja em forma de oposição, como está no verso 10 ao verso 12, os versos anteriores que nós consideramos aqui. O cristão não é humilde de espírito, não lamenta pelo pecado, não é manso,
não tem fome e sede de justiça, não é misericordioso, puro de coração e pacificador em isolamento. Estas características demonstradas no dia a dia em um mundo pecaminoso formam o aspecto principal do testemunho cristão, e esse testemunho desencadeia perseguição, nos alerta o estudioso Donald Carson. Nos versos anteriores, 10 e 12, que nós consideramos no último domingo, foram apresentadas as perseguições do mundo e seu efeito sobre a vida dos crentes. Agora, estes versos apresentam-nos como a conduta dos crentes afetam o mundo em que nós vivemos. Então, nos versos 13 a 16, Jesus cria duas metáforas. Ele criou duas metáforas bastante conhecidas e expressivas para retratar como seus discípulos, mediante o seu modo de viver, devem deixar a sua marca no mundo. A primeira é a metáfora do sal. Ele diz: vós sois o sal da terra. Quando Jesus diz, em primeiro lugar, vós sois o sal da terra, está implícito que ele queria nos mostrar que o mundo, essa terra habitada, vai de mal a pior. Perceba, preste atenção, vós sois o sal da terra. É um pressuposto, está implícito nessa declaração e pelo que se diz para diante que o mundo vai mal, que alguma coisa tem que ser feita no mundo ou pelo mundo. E que os discípulos de Jesus, eles têm uma missão a cumprir. Vós sois o sal da terra. Não se aplicava em alguns alimentos, especialmente o sal, para nada, para simplesmente decorar como algum condimento decorativo, absolutamente, não era para isso. O mundo não está em um estado de normalidade, ele está anormal, partindo do pressuposto que Deus é o Criador e criou todas as coisas boas, e a cada parte da criação ele diz que isso era muito bom, mas nós não vemos o mundo assim. Ele está afetado, ele está no estado de anormalidade. Desde Gênesis capítulo 3, quando o pecado entrou no mundo, ele caiu em uma decadência espiritual e moral. Jesus não está descrevendo o testemunho cristão nessa metáfora, ou seja, não só está descrevendo o testemunho cristão nessa metáfora, mas está nos falando algo profundo acerca da nossa sociedade. E somente nas Escrituras Sagradas nós podemos ter um acurado diagnóstico de como está a nossa sociedade, de como vai a nossa sociedade. Porque há muitas filosofias, ideologias que, conquanto percebam que algo está errado, e até algumas conseguem dar um bom diagnóstico da nossa sociedade, na verdade a solução é incompatível com a natureza da malignidade e das coisas que estão acontecendo no nosso mundo. Na passagem, só para exemplificar isso, do Renascimento, movimento cultural e espiritual também do século XIV, século XV, século XVI, para a modernidade, que começa aí no século XVI, para o século XVII, ainda até o século XIX, o motivo ou o ideal de progresso estabeleceu-se em todas as áreas da vida humana. Progresso, nós podemos ir para frente por nós mesmos, nas ciências biológicas, humanas, econômicas, sociais, e esse motivo produziu um otimismo no século XVIII e século XIX tão imenso que afetou todas as pessoas em todas as instâncias. Quase que se poderia dizer e se ouvia, e as igrejas estavam acanhadas em seus templos,
Quase se ouvia dizer que não precisamos mais de Deus, não precisamos mais de religião. Nós vamos sozinhos chegar a uma condição moral neste mundo, a uma condição social. Nós vamos fazer essa ideia de progresso, de evolução, tomada por algumas filosofias, por algumas ideias, por algumas pseudociências. Elas tomaram o coração e a mente das pessoas ao ponto de que, final do século XIX, nós vamos chegar à era de ouro, como os gregos diziam no passado. Nós vamos chegar ao ápice da nossa civilização pelo conhecimento, pelo estudo. Nós vamos dar instrução para as pessoas, para as nações, e não precisamos mais de conflitos, nós não teremos mais. As pessoas educadas serão capazes de sentar à mesa e negociar as suas dificuldades, as suas diferenças, os seus problemas, e elas vão resolver pela própria razão. Dr. Martin Lloyd-Jones descreve com sabedoria sobre esses tempos. Ele diz no seu comentário do Sermão do Monte que é realmente patético ler os prognósticos dos pensadores, filósofos, poetas e líderes no final do século passado. As guerras seriam abolidas, as doenças estavam sendo curadas, o sofrimento seria não apenas melhorado, mas finalmente erradicado. Seria um século admirável. A maioria dos problemas seriam resolvidos, pois o homem finalmente começara a raciocinar. As massas, através da educação, deixariam a embriaguez, a imoralidade, o vício. E então, quando todas as nações estivessem educadas desta maneira, tornando-se capazes de refletir e pensar, de sentar-se em torno de uma mesa e realizar conferências, em vez de apressarem-se para a guerra, o mundo inteiro logo seria o paraíso. Isso não é uma caricatura da situação. Acreditava-se com isso no final dessa forma no século XIX, até que veio no começo do século XX, depois em meados do século XX, guerras, 2 grandes guerras mundiais. Milhões e milhões de pessoas morreram. E muitas outras, um fracasso total dessa compreensão humana, desse entendimento humano, de que a razão sozinha poderia, e o progresso, através então da aplicação dessas ideias, dessas filosofias, finalmente levaria o mundo. Foi uma tragédia completa. A pergunta é se estes homens e mulheres mudaram a sua forma de pensar. Olharam para fora de si mesmos? Não, absolutamente não. Continuam pensando que o ser humano é capaz de resolver os seus próprios problemas. Segundo o Senhor Jesus, quando descreve a sociedade humana, quando ele diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, ele está querendo mostrar que este mundo está em estado de putrefação. Olhe para a política, para a moral sexual, para a economia, para as relações humanas. Por que não conseguimos melhorar o mundo com essas teorias? Por que nós não simplesmente conseguimos? E as coisas, de certo ponto de vista, melhoram, a tecnologia, mas as ciências, a aplicação das ciências, a tecnologia, coisas são criadas, mas o que percebem é que por trás dessas criações maravilhosas do ser humano, por causa da sabedoria, do conhecimento que Deus pôs no coração, na vida, na mente das pessoas, pegam esses conhecimentos e aplicam para o mal, para a destruição, para fazer o mal para as pessoas. Por que isso? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, verso 18 a 32, nos responde, ele nos apresenta a resposta. O texto lá, de Romanos 1, 18 a 32, se você puder dar uma olhada aí, abrir sua Bíblia lá, ele vai nos mostrar alguns passos interessantes. Você pode dividir esse texto do versículo 18, de Romanos 1, 18 a 32, em 3 grandes partes.
Comecemos do final, da última parte, do verso 24 ao verso 32, que fala da experiência da vida, de como as pessoas vivem, da moralidade, da ética. Nós vemos ali do verso 24 ao verso 32, práticas e mais práticas, a vida das pessoas totalmente deformada, as relações humanas. Lá no final, pelo verso 30 e 32, as relações com as pessoas, na família, na sociedade, brigas, iras, difamações, e uma série de palavras são usadas para descrever como vão as relações entre as pessoas. Um pouco antes, dos versos 26, 27 e 28, nós vemos, estou começando do final para o começo, né, do texto que eu anunciei. Você vê a moral sexual, homens, mulheres, mudando o modo natural de suas relações por outro contrário da natureza. Você vê, antes disso, outras relações sendo completamente, aspecto mental, a mente funcionando para algo que é longe de Deus, para valores e conceitos completamente destituídos de pressupostos cristãos, pressupostos bíblicos. Por que isso é assim? Os versos anteriores, volte um pouquinho, do verso 21 ao 23. Por quê? Porque a área da espiritualidade foi corrompida. O que nós cultuamos? O que as pessoas cultuam? O que elas devem cultuar? É o Deus verdadeiro, é a honra. Mas o que acontece? Há uma inversão. Eles adoram a criatura no lugar do Criador, devem honrar a Deus, glorificar a Deus, mas fazem deuses para si mesmos, ou eles mesmos são os seus próprios deuses, as coisas que eles escolhem como, nesses séculos dos quais eu mencionei, o progresso, a razão, isso se torna um Deus, é absolutizado, um aspecto da realidade importante, mas quando absolutizado, como sendo colocado como a coisa mais importante da vida, isso escraviza e leva para resultados como esses que nós vemos nos versos finais do texto que nós estamos vendo de Romanos capítulo 1. Mas por que isso? Voltamos então para o começo, verso 18 ao verso 20 de Romanos, capítulo 1. Ali, desde o versículo 16, na verdade, nos é mostrado quem é o Deus verdadeiro, ou seja, teologia. Teologia é isso. Quem é Deus? Como é que os seres humanos se relacionam com Deus? Então veja o que acontece à luz desse texto. Por que a sociedade vive como vive? Por que as pessoas escolhem os valores que escolhem? Por que nós vemos abismados essas relações completamente deterioradas? Imoralidades tais que nós temos, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, vergonha de mencionar. As práticas abertamente aceitas, tratadas como se fossem arte, inclusive em algumas instâncias. Fazem-nos corar de vergonha quando se apresentam diante de nós. Por que tudo isso? Começa lá de cima, quando se tem um Deus falso, quando não cultua o Deus verdadeiro, quando não se tem noções de quem é Deus, quando se rejeita o Deus verdadeiro, se coloca então outros deuses, ou uma visão falsa, porque esse é um outro problema. É um problema sério dentro das próprias igrejas.
quando cultuam, não o Deus das Escrituras Sagradas, mesmo dentro dos templos, o analfabetismo teológico, bíblico é terrível. Porque se você tem uma visão errada de Deus, se o Deus que você crê não é o Deus revelado nas Escrituras Sagradas de Gênesis, Apocalipse, então nós teremos problemas. Problemas com o nosso culto. É o próximo passo. Passamos a adorar um simulacro, passamos a adorar algumas coisas que a gente pensa que é Deus. Passamos a adorar aos próprios seres humanos, a nós mesmos, ao que nós escolhemos como sendo, e não dará noutra coisa, senão uma prática, uma ética, uma vida. Como viveremos? Adorando um Deus errado, tendo um conhecimento de Deus completamente falso, adorando de forma errada. Como será a vida? Este é o nosso mundo. Jesus diz: vós sois o sal da terra. É no mundo assim, no mundo, numa terra, numa sociedade que está em estado de putrefação. Jesus diz: vós sois o sal da terra. E aqui então nós temos o segundo aspecto dessa declaração de Jesus, que é mais importante do que o primeiro. Como Jesus apresenta os discípulos dele. O que ele disse que são? Eles são o sal da terra. Isso aqui no texto é bastante enfático, quando ele usa o pronome vós. Na língua grega, no português, isso tem que ser colocado, inclusive, sois o sal da terra, daria uma expressão, mas isso poderia perfeitamente na língua grega ser enunciado, declarado dessa maneira. Mas quando não é comum usar-se os pronomes pessoais na língua grega, você tem outros recursos para expressar, obviamente, a pessoa que está implícita. Mas quando é usado, e nesses dois textos, após descrever o caráter do cristão, o perfil do cristão nas bem-aventuranças, ele diz: vós sois. E a posição está em primeiro. É outra questão que na língua grega também não há necessidade. A ordem das palavras, um verbo pode estar no começo, pode estar no final. Não há, por causa do sistema de estrutura da língua grega. E aqui ele coloca ordenadamente, o pronome é colocado para enfatizar vós. Ou seja, estes que ele descreveu, os humildes, os mansos, os que choram, os misericordiosos, vós sois o sal da terra. Ou seja, em outras palavras, está querendo dizer, vocês são as pessoas completamente diferentes. Vocês são as pessoas diferentes do restante das pessoas deste mundo. É isso que somos. O sal é essencialmente diferente do material onde ele é aplicado. Tanto é que Jesus diz que se o sal estiver corrompido, ele para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Como um comentarista diz, de salvadores da sociedade a material de pavimentação de estradas, só para isso que vamos servir. E a gente compreende isso quando a gente pensa nessa figura, nessa metáfora de Jesus usada, que é a do sal, a sua função, especialmente naquela sociedade do século I. Há coisas que não fazem mais sentido para nós. O uso do sal era fundamental naquela sociedade. Primeiro, quais são, então, aqui as funções do sal? Para que se usava? Para que ele servia naquele tempo e, de certa forma, também para os nossos dias, mas especialmente naquela sociedade? Em primeiro lugar, para preservação. Nos dias de Cristo e por muitos séculos depois, de fato, há quase bem próximo de nós, nos tempos modernos, o sal era o mais comum de todos os conservantes.
Não havia geladeiras nos tempos antigos, o mundo mediterrâneo era em grande parte tropical. Nesse clima e diante de tais condições, o sal era usado para impedir que a comida apodrecesse, principalmente a carne. Quando Jesus disse que aqueles que o seguiam eram o sal da terra, ele estava ensinando que o mundo separado de Deus está podre por causa do pecado, mas que por meio do seu poder, seus discípulos seriam capazes de preservar e mudar o ambiente. E aqui a gente pode pensar, diante dessa figura, que em primeiro lugar é exatamente para conservar, preservar este mundo, dois erros opostos, eles podem ser evitados. O primeiro erro é pensar que o mundo é basicamente bom, como pensaram os nossos antepassados e que pensam muitas pessoas hoje, e que gradualmente se tornará melhor e até perfeito por meio de uma ação social cristã simplesmente, ou de uma ação social no mundo. Em oposição a esse entendimento, Cristo diz que o mundo está basicamente podre. Isso significa que, embora possa parecer saudável por um tempo, em alguns aspectos, isso é exatamente por isso que nos engana, ele está espiritualmente morto, e é isso que afeta toda a vida de uma maneira geral. O segundo erro é pensar que, porque o mundo está podre, então o cristão deve fugir do mundo, como os anacoretas dos primeiros séculos, ou pessoas retirando-se para mosteiros, enfiando dentro de um determinado lugar e cercando aquele lugar, dizendo: o mundo não entra aqui. Grande erro. Talvez não façamos isso, mas temos outras estruturas que nos isolam culturalmente. Do ponto de vista cultural, queremos nos isolar. E quase que com a nossa postura, nós falamos que o mundo vá então todo para o inferno. A resposta para esse erro é que o cristão deve ser uma força preservadora no mundo, onde quer que Deus tenha colocado. O sal não serve para nada dentro do saleiro, e a carne em outra vasilha, não serve para nada. Para ser eficaz, como disse alguém, o sal tem que ser esfregado na carne, esfregado no alimento. De maneira semelhante, os cristãos devem querer que Deus os esfregue no mundo. E isso significa que eles devem ser cristãos no trabalho, cristãos na política, cristãos em casa, cristãos em todos os lugares, de uma forma geral, na vida diária, na vida cotidiana. Mas há uma segunda coisa para a qual o sal é bom. O sal é bom para fornecer sabor, a despeito das diferenças que hoje temos na culinária e na medicina, o uso do sal. Eu estou me reportando ao uso no tempo de Jesus, que era a única coisa que eles tinham. O cristão, através da vida de Jesus Cristo no interior e das verdades do Evangelho, deve dar sabor a um mundo insípido. Os prazeres do mundo são insatisfatórios sem Jesus Cristo, eles enchem por um tempo, e as pessoas estão buscando essas coisas. Consequentemente, aqueles que os perseguem estão condenados a uma busca constante e implacável por aquilo que nunca satisfará a verdadeira fome e desejo de sua alma. Os cristãos devem estar presentes como aqueles que sabem algo diferente, que tem uma mensagem que os transformou e que, portanto, pode dar realmente satisfação às vidas aí fora. Infelizmente, muitas vezes tem acontecido o contrário. Os não cristãos olham muitas vezes para a igreja, para os cristãos e dizem: que grupo insípido de pessoas, que povo triste, eu nunca gostaria de ser como um deles. Há muitos críticos, em todas as épocas, que olharam para a igreja, especialmente em momentos em que a própria igreja ia muito mal, e olharam e disseram: acabou, nunca quero ser
como essa pessoa. E quantas vezes hoje mesmo o mundo olha para nós, pessoas que estão em nosso derredor, olhando o nosso comportamento, olhando as nossas respostas, por exemplo, para um momento como esse em que se espera tanto dos crentes, de mim e de você, que a gente tem uma postura como cristãos. Nós somos cooptados por loucuras, por coisas absurdas, e somos os mais desequilibrados. Isso é triste, irmãos. Muitas vezes estão com razão, pois olharam para muitos cristãos e viram um cristianismo insonso, insípido. E se eles ou seus seguidores quisessem ver algo diferente, o único lugar que eles têm para ver é na sua vida, é através da minha vida. Meu querido, você anda por aí com um rosto comprido, como se o mundo e tudo que você conhece são deprimentes? Ou você vive como alguém que carrega dentro de você o Espírito do Deus vivo? É vivendo assim, fazendo assim, que você mostra o sabor de Cristo, o sabor do cristianismo para o mundo. A terceira coisa que o sal faz é tornar a pessoa com sede. O sal provoca sede, isso todos nós temos experiência. Um não cristão tende a se sentir satisfeito, mesmo que não esteja, mesmo mentindo, e naturalmente passa a vida dizendo a si mesmo que a vida é boa. Mas quando um cristão entra em sua vida, deve haver essa evidência de alegria, de satisfação, de paz, que o faz olhar para cima e dizer: é isso que eu preciso, é isso que eu quero, é assim que eu quero ser. Será que isso pode ser dito de mim, de você, quando as pessoas nos olham? Sua maneira de viver provoca sede nas pessoas? É triste. Uma vez ouvi de uma senhora acerca de uma reunião de mulheres crentes que de repente foi uma mulher de fora da igreja, que não conhecia, e estava sem rumo, querendo algumas coisas, querendo ver alguma coisa. Ela foi participar, mas ela ouviu tanta lamúria. No meio da reunião ela saiu e disse, depois ela compartilhou com uma pessoa crente, dizendo o seguinte: olha, eu estou muito melhor do que aquilo lá. Nunca, isso aí, eu tive quase que levar ânimo para as pessoas. Se isso é ser cristão, se isso é que está sendo ensinado ali, então... Será que nós estamos demonstrando isso? Que é isso mesmo que é o cristianismo? Essa mediocridade? Será que nós estamos nos mostrando piores do que os de fora? Nos tempos antigos, durante a festa dos tabernáculos, na cidade de Jerusalém, era costume os sacerdotes irem diariamente ao tanque de Siloé e voltarem carregando grandes recipientes de água que eram esvaziados no altar do templo. Essa é a festa dos tabernáculos. Isso acontecia durante 7 dias da festa. No último dia, a cerimônia era repetida 7 vezes. No determinado dia, no último dia da festa dos tabernáculos, esta festa tomou um significado pleno, um significado especial. Jesus Cristo estava lá. João capítulo 7 nos conta. Ele se levantou e clamou em voz alta para todos, naquele último dia, o grande dia da festa: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É verdade que Jesus Cristo pode satisfazer a grande sede, a grande fome da alma humana. A minha e a sua responsabilidade não é satisfazer a sede.
mas é apontar para os homens que Jesus é a fonte inesgotável de água viva. Pessoas mudadas, pessoas transformadas pelo poder do Evangelho, causam a sede, despertam nas pessoas os humildes de espírito, os pacificadores, os que têm fome e sede de justiça, os que muitas vezes são perseguidos. É isso que a história da igreja tem mostrado. As pessoas olham para elas e querem ser como elas. É o poder do testemunho. Quero terminar aplicando de 3 formas ainda mais estes versos. Primeiro, estes versos nos ensinam, irmãos, em primeiro lugar, que há uma diferença clara entre o crente e o mundo. Aquilo que os neocalvinistas chamaram de uma antítese. Há uma antítese verdadeira entre o mundo e a igreja. Se isso não acontecer, então não somos igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso precisa ser afirmado, pois existem pessoas defendendo que quanto mais a igreja se adaptar e se parecer com o mundo, mais ela ganhará o respeito do mundo. Esse é o fracasso total da igreja. Isso não é verdade. Os momentos de maior vício da igreja, de maior expressão da igreja, foram os momentos em que ela, de fato, dentro de princípios bíblicos estabelecidos, foi uma resposta para os problemas da sociedade. Segundo lugar, nós temos de aceitar a responsabilidade que essa diferença coloca sobre nós. Esta afirmação, como vimos aqui, começa: vós sois. Ou seja, ele estava querendo dizer: vocês e somente vocês são o sal da terra. E, portanto, vocês simplesmente não podem falhar nessa missão que foram chamados a servir como testemunhas. Vocês têm de ser o que são. Vocês são o sal. Jesus não disse que se vocês fizerem isso, aquilo vocês serão, ou no futuro vocês serão quando isso e aquilo acontecer. Vocês são o sal da terra. E por isso tem de conservar a sua salinidade. E não podem perder o sabor cristão. Por último, John Stott diz assim: nós somos o sal. Essa é a nossa vocação. Voltando ao primeiro capítulo da carta aos Romanos, Paulo falou do que acontece quando a sociedade abafa, por causa do amor ao mal, a verdade que conhece por natureza. Ela deteriora, seus valores e padrões declinam rapidamente, até ficar totalmente corrompida. Quando os homens rejeitam o que sabem de Deus, ele os abandona às suas próprias noções distorcidas e paixões perversas, até que a sociedade cheira mal às narinas de Deus e de todas as pessoas honestas. Os cristãos foram colocados por Deus numa sociedade para retardar esse processo. Deus tem outros meios, irmãos. O que nós chamamos de graça comum, que é uma doutrina particularmente reformada, de que o mundo não está tão mal quanto deveria estar por causa da natureza que eles têm, porque Deus refreia o mal. Deus deu uma estrutura de leis, deu sociedade, mas sobretudo Ele deu à igreja este mundo. A igreja está neste mundo. E é por causa do testemunho da igreja que as coisas não estão pior ainda. Nosso papel é de sermos esfregados na comunidade secular, como o sal é esfregado na carne para impedir que apodreça. E quando a sociedade, diz aqui John Stott, uma coisa que nós vamos pensar muito seriamente, e quando a sociedade apodrece, nós os cristãos temos a tendência de levantar as mãos para o céu, piedosamente, horrorizados,
reprovando o mundo não cristão, mas não deveríamos antes reprovar-nos a nós mesmos? Ninguém pode acusar a carne fresca de deteriorar-se, ninguém pode. Que loucura isso. Ela não pode fazer nada. O ponto importante é, onde está o sal? Na prateleira, fechadinha, dentro do saleiro? Vós sois o sal da terra. Vamos orar?